Bom, como nós vimos na última aula, agora eu sei que eu estou localizado no diretório home, Carlos. Mas e se eu quiser listar o conteúdo desse diretório? Se eu quiser saber o que tem nesse diretório? Qual comando que faz isso para mim? É o comando ls. O comando ls, ele lista o conteúdo de um determinado diretório. Então ls, ele listou para mim. Olha só que as cores ficam... O terminal do Linux Mint ele é um pouquinho mais inteligente. E ele... O que é arquivo ele deixa de uma cor, o que é pasta ele deixa de outra cor e assim por diante. Outro terminal, outra distribuição Linux, talvez não te daria tantas opções, não te daria isso de forma visual tão fácil. Se eu quiser realmente saber se, por exemplo, se o downloads aqui é de verdade um diretório, como que eu faço? Eu mando o ls e passo um parâmetro chamado "-l". O que esse parâmetro "-l" faz? Ele lista para mim novamente, só que agora com a opção "-l", ele vai listar isso com mais detalhes. Olha só, então ele está listando para mim agora com mais detalhes. Inclusive, ele lista aqui o tipo do arquivo, as permissões do arquivo, o usuário, as datas de acesso e o nome do arquivo. Quando vocês verem a primeira coisa mais importante de um arquivo, é essa primeira letra. A primeira letra ela representa o que é realmente esse arquivo. Quando vocês veem a letra D, significa que, então, por exemplo, a área de trabalho aqui é um diretório. Se tivesse um tracinho, aquele sinal de menos, significaria que isso aqui é um arquivo. Se tivesse um L, significaria que era um link. Se tivesse um S, significaria que era um dispositivo. Se tivesse um B, significaria que era um dispositivo de bloco. Ou seja, pode ser um teclado, um mouse, etc. Nós vamos ver isso aí com calma ao longo da nossa série de vídeos. Outra opção muito interessante também do ls é o ls-a. O que o ls-a faz? Ele lista para mim todo o conteúdo, inclusive os arquivos ocultos. Vamos rodar para ver o que acontece? Olha só, a quantidade de arquivos ocultos que ele me trouxe. Mas o que é um arquivo oculto e o que é um arquivo normal? Todo arquivo ou diretório que começa com que o primeiro caractere do nome dele for um ponto, esse arquivo ou diretório, ele é oculto. O Linux interpreta ele como oculto. Então o comando ls por si só não mostra arquivos ocultos, mas ele combinado com a opção "-a, ele mostra os arquivos ocultos. Eu posso inclusive combinar os dois comandos, que é o ls, o a e o l. Tanto faz a posição deles. Se eu colocar LA, AL, vai funcionar da mesma forma. Então agora o que eu estou falando? Lista para mim o conteúdo deste diretório, passando as opções A para listar todos os arquivos ocultos e o L para me trazer mais detalhes desses arquivos. Então olha só, aqui a gente já tem todos os arquivos ocultos, inclusive com os detalhes. Lembra de eu falar do tracinho? O tracinho representa então que esse arquivo aqui, por exemplo, o profile, .profile, ele é um arquivo. Ele é um arquivo tanto oculto e eu sei que ele é um arquivo por causa que a primeira letra dele é um tracinho. O L, ele representa que esse arquivo aqui é um link. Inclusive, ele está falando aqui, ó, esse arquivo fontes aponta para esse diretório aqui. Eu posso também combinar com a opção T. O que a opção T faz? Ele lista para mim o conteúdo ordenado pela data. Ele traz agora os conteúdos de acordo com a data de alteração deles. E ele é só para ter uma referência visual um pouquinho melhor.